Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta sexta-feira. Veja os destaques dessa edição. 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado tem novo comandante. Chuva intensa aumenta a vazão das cataratas do Iguaçu. Profissionais da saúde comemoram imunização contra a Covid-19. E um bate-papo com a secretária do Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. DC Notícias Web já está no ar. Profissionais da saúde em Foz do Iguaçu comemoram e contam como foi receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Enfermeiros de Foz do Iguaçu já estão sendo vacinados. A vacinação, que teve início nos hospitais na quarta-feira, tem imunizado diversos profissionais da saúde. Eu estou muito feliz por fazer parte desse momento, desde o início do ano passado, atuando na linha de frente, e agora poder receber a vacina contra a Covid é muito importante para nós. Desde o início da pandemia, os que estão na primeira linha de frente têm prioridade, juntamente com as instituições que hospedam idosos. Isso representa um passo muito grande para a gente, né? Nessa luta contra essa doença, a qual eu também sou um vencedor. Desde o primeiro dia da campanha de imunização, já foram vacinadas 631 pessoas que formavam o grupo prioritário da primeira fase. A meta da cidade é usar 400 doses por dia e concluir a etapa até o final da próxima semana. Hoje, a gente tem a oportunidade de colocar uma vírgula, né? E continuarmos à frente disso tudo com esse avanço que nos traz a vacina. Os profissionais já vacinados comemoram com orgulho a nova fase. O dia de hoje é um dia muito especial. Eu considero como um dia histórico, por ter sido contemplada com a vacina contra a Covid-19. É um marco na vida de todo profissional de saúde. E deixam um recado importante. Que a vacina venha logo para todos os brasileiros, que todos possam ser alcançados com a vacina, que possamos ter mais abraços, mais união, mais reuniões. Peço a todos, pois juntos somos mais fortes, que dentro do seu prazo vá fazer sua vacinação, colabore e se junte. Nós nos cuidamos até agora e essa é a nossa nova forma de se cuidar. Conto com a colaboração de todos. Autoridades do Brasil e do Paraguai se reuniram para discutir mudanças na tentativa de melhorias no trânsito entre os dois países. Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai, estão buscando aliar medidas na fiscalização do trânsito nas duas cidades, além de buscar soluções para os desafios da mobilidade na região da Tríplice Fronteira. As iniciativas conjuntas foram avaliadas na última quarta-feira, dia 20, pelo diretor superintendente do Fostrans, Licério Santos, junto com o diretor de trânsito da cidade paraguaia, Osvaldo Aquino. Neste primeiro encontro do novo diretor do Fostrans com autoridades paraguaias, foram levantados temas comuns como tráfego fronteiriço, fiscalização da Carta Azul, exigência da lista de passageiros de veículos de turismo, como vans e táxis, e a prorrogação do prazo de validade do selo de vistoria em táxis. A regularização da Carta Azul, seguro para trânsito de passageiros e cargas em viagem internacional, é ainda um tema sensível na relação de fiscalização entre os dois países. O seguro obrigatório nos países do Mercosul prevê indenização ou reembolso por danos pessoais ou materiais causados fora do país de origem. Além da Carta Azul, Licério Santos e Osvaldo Aquino defendem a fiscalização conjunta da Carta Verde, voltada ao automóvel de passeio e que cobre indenizações por danos causados a terceiros em outros países. O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado tem novo comandante. A passagem de comando aconteceu nesta sexta-feira. O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, Batalhão República do Paraguai, passou por mudanças no comando. A passagem de comando do Tenente-Coronel Marcelo Pontes para o comandante George Tal Howlison aconteceu na manhã dessa sexta-feira, sem a presença de público por conta das normas vigentes de segurança à Covid-19.
A solenidade foi presidida pelo general de divisão Carlos José Russo Penteado e contou com a presença do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Silvio Luna, e militares envolvidos na cerimônia. O novo comandante veio de Brasília, Distrito Federal, outras que pretende dar continuidade aos trabalhos no batalhão. O batalhão aqui de Foz do Iguaçu, o nosso 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, a história dele se confunde com a história da cidade e já é uma história de um período de bastante parceria e integração com a sociedade, com a cidade e com as demandas do município. E o nosso principal objetivo é manter esse trabalho do jeito que estava, da mesma forma que vinha sendo realizado anteriormente. A parceria com outras forças de segurança continuarão acontecendo. De acordo com a nossa Constituição, a principal missão nossa é a defesa da pátria. Mas aqui, por ser um local específico, uma tríplice fronteira, um local de importância estratégica muito grande para o nosso país, esse trabalho de integração com as demais agências é fundamental. Então, como eu disse, dar prosseguimento ao trabalho. E aqui exigem características específicas por ser um ambiente de fronteira, mas que o batalhão já está acostumado com esse tipo de atividade e nós vamos dar prosseguimento ao trabalho que foi feito até o momento. Nos últimos dias, a chuva tem castigado o estado do Paraná e a intensidade reflete no aumento da vazão das cataratas, um dos principais cartões postais do mundo. As chuvas vêm mudando o cenário do principal atrativo turístico da região de fronteira, as Cataratas do Iguaçu. Segundo dados do monitoramento hidrológico feito pela Copel, a vazão das quedas na última quinta-feira era de 3,6 milhões de litros de água por segundo. A média normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. Isso se deve ao acúmulo de chuva na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Janeiro já é o mês com maior volume acumulado de chuva em Foz do Iguaçu desde 1998, quando começou o monitoramento do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR. Somente até quinta-feira, o volume acumulado era de 397 milímetros, quando o esperado no mês era de 160 milímetros. A previsão para o final de semana é de mais chuva, segundo o CIMEPAR. E o DC Notícias Web conversa hoje com a secretária municipal de Meio Ambiente, Ângela Meira, sobre o trabalho e desenvolvimento das ações na pasta. Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, que hoje está recebendo a secretária do Meio Ambiente aqui de Foz do Iguaçu, Ângela Meira, que vai conversar conosco sobre as ações, sobre esse trabalho que desenvolverá a partir de 2021. Secretária, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando com toda a população e com quem está acessando. Para que as pessoas que nos assistem nesse momento conheçam um pouquinho mais, quem é a secretária Ângela Meira? Eu sou Ângela Meira, sou moradora desse território, nasci em Foz do Iguaçu, tenho 2 filhas aqui nessa cidade, a família toda mora aqui. Sou servidora do município de Foz do Iguaçu desde 2001, né? Bastante tempo, e desde 2005 eu atuo na Secretaria de Meio Ambiente como educadora ambiental, em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, com comunidades vulneráveis, em especial com a comunidade de catadoras e catadoras de materiais recicláveis, na coordenação do Programa de Gestão de Resíduos, que eu acredito que tenha sido por esse motivo que eu recebi o convite do governo Chico em 2018, em março de 2018, assumi com outras 3 mulheres, né, esse desafio de coordenar algumas pastas. Preciso fazer um destaque que esse governo, nós somos praticamente já 50% de secretárias, presidentes de autarquia, onde faz com que tenha esse olhar feminino, e fui uma das mulheres a dirigir uma das pastas do município, desde março de 2018. E agora continuamos nesse desafio. É uma pasta que tem bastante desafios também, secretária. Exatamente, nós temos toda a parte de serviços urbanos, né, e além desses serviços de rotina, planejamento da cidade, como arborização,
manejo. Nós temos também a questão da limpeza pública e de serviços que nós iniciamos, como a coleta seletiva de resíduos recicláveis, que era inexistente no município. Além disso, uma cidade de fronteira, a cidade das águas, nós precisamos repensar e construir planos de recursos hídricos, a revisão do plano de saneamento que estava defasado desde 2013. Além disso, nós tentamos e reformulamos o plano da Mata Atlântica em parceria com várias outras instituições. São documentos norteadores e necessários para você planejar uma cidade não apenas para o atual, mas para as próximas gerações. Secretária, a senhora que dá continuidade a esse trabalho que já estava no governo Chico Brasileiro, no ano passado também teve bastante trabalho para vencer algumas ações, realizar algumas ações devido a essa pandemia. Eu costumo dizer que o ano passado e esse ano são anos atípicos, né? Mas em relação à Secretaria do Meio Ambiente, eu preciso destacar que 2017 foi um ano que reconstruiu, que iniciou o processo de construção da Secretaria. Então, todas as pastas sentiram bastante 2020, mas para nós ele foi o começo de muitas coisas. Já vou exemplificar. Nós tivemos em 2017 a construção de cargos que antes eram inexistentes na cidade, como geólogo, engenheiro ambiental, engenheiro químico, técnicos inexistentes na cidade de Foz do Iguaçu para continuidade e avaliação tanto de licenciamento ambiental como para construção de programas, projetos e ações socioambientais. Então, em 2017 foi ano de construir esses cargos, começar o processo de concurso. Em 2018, esses técnicos vieram somar na secretaria e programas que antes eram inexistentes, como a coleta seletiva de resíduos recicláveis, começou a fazer parte da rotina dos iguaçuenses. Então, em junho, nós iniciamos o programa de coleta seletiva e concluímos em novembro de 2019, finalizando 100% da região urbana e rural apenas em fevereiro de 2020. Então, logo ali, quando a pandemia iniciou, nós estávamos com 100% da coleta, pensada e planejada semanalmente, mas que teve que ser reinventada por conta da pandemia. Então, ela começou a ser a cada 15 dias, e aí vieram todos os desafios de estar com um programa novo, tendo que se readaptar a uma nova rotina. E como está esse programa agora? Hoje nós estamos com 2 dos 8 centros de triagem construídos, temos 6 em processo de conclusão, né, 2 deles já praticamente prontos. Nós estamos, a partir da concepção e da finalização desse processo, o anseio é que ele vire pontos, ecopontos, locais onde a comunidade possa entender o que é feito com o material reciclável que ela separa na sua residência e é retirado semanalmente, para onde vai, que matéria-prima pode virar. Além desse espaço educador, ele também será um ponto de acolher resíduos que hoje a comunidade não tem onde levar ou é muito longe, como no caso o aterro sanitário. Então, resíduos inertes, um vaso sanitário que quebrou, pequenos materiais que não são passíveis da coleta convencional e da seletiva vão poder ser tratados e destinados nesse ecoponto. Então, nós temos essa excelente expectativa para esse ano de 2021, da conclusão disso e da transformação dessas unidades em ecopontos. E, além disso, o orgânico, né? Que nós precisamos começar a repensar o hábito de aterrar o que em questão de dias está se decompondo. Então, é um outro processo, um outro desafio bem grande. Secretária, no ano passado havia um diálogo em relação ao zoológico da cidade, a reforma do zoológico em alguns pontos. Como está esse processo? Nós temos o Zoológico Bosque Guarani desde 96, né, estabelecido na nossa cidade. É um remanescente de Mata Atlântica de mais de 4 hectares no centro da nossa cidade. Então, se você vê a cidade de cima, ele e o batalhão por si só já são refúgios. Nós temos aves de vida livre que só estão ali no centro da cidade por conta dessa vegetação nativa. Então, o zoológico, por muito tempo, ele cumpriu uma função extremamente importante, praticamente única na região, de recepção de animais oriundos do tráfico. Então, a maioria das aves, macacos, saguis que nós temos naquele espaço, já vieram
já de maus tratos mesmo aos animais e de uma falta de um cuidado, de uma política de educação ambiental de posse responsável. Então, dando um exemplo aqui, nós temos vários cágados, né? As crianças adquirem, os pais compram, depois quando cresce, dá mau cheiro. Infelizmente, existe a prática de jogar isso até o zoo. Outra questão são as aves, né? Que eram apreendidas em caixas, sem bico, sem pena, sem pata, tinham que ir para algum lugar. E ele acabou sendo esse centro de recepção, esses CETAs. Por muito tempo perpetuou. Após isso, a Itaipu Binacional começou a questão de reprodução de animais e alguns deles, por falta de espaço, vieram também compor o acervo do Zoológico Bosque Guarani. Entretanto, nós começamos uma revisão desde 2017 com esse corpo técnico recentemente estabelecido, que antes eram apenas por técnicos emprestados da Secretaria da Agricultura, que o trabalho era iniciado, emprestado de outra secretaria, enfim. Com esse técnico, nós começamos a revisar toda a política ambiental do município. Era uma legislação de 93. E nessa recomposição, nós começamos a licenciar as próprias organizações municipais, dentre elas o zoológico. E nós tínhamos uma certa dificuldade de trâmite com o IBAMA, porque o IBAMA é um instituto nacional com uma ampla demanda e a cada vez mais eu acredito que os servidores são necessários serem recompostos, né, nessa organização, mas isso passou no ano passado para o Estado. E nessa transmissão para o Estado, o diálogo nós fomos aprofundando e organizando o licenciamento ambiental desse espaço. Só que nós temos algumas devolutivas em relação ao licenciamento desse local e nós estamos aguardando nos próximos dias a possibilidade da permanência ou não de alguns animais naquele espaço. Não por estarem sendo mal cuidados, pelo contrário, nós temos tratadores, a parte ali nutricional muito bem dosada, ele funciona de domingo a domingo, mesmo que agora na pandemia esteja fechado ao público, os animais continuam sendo bem tratados. Nós aumentamos a equipe de tratadores, tem veterinário, biólogo de carreira dentro desse espaço, mas nós precisamos revisar a questão da poluição sonora e ambiental, porque ali eles estão expostos, a cidade cresceu muito e não diferente naquele local em específico. Então nós temos igrejas, terminal de transporte urbano nesse local, pousadas, hotéis, casas, e isso gera um fluxo grande durante o dia de poluição sonora e durante a noite de faróis, iluminação. Por outro lado, nós temos uma parcela da sociedade do entorno que requer a iluminação, porque aquilo é um local de verdade, à noite é preocupante, porque a iluminação não pode ser implantada ali, não porque a prefeitura não tenha. Nós temos para instalar, mas nós não podemos prejudicar ainda mais a condição dos animais, seja de hábito noturno ou diurno, eles precisam se ambientar com o dia e com a noite. E os faróis, e a movimentação, e a buzina, e a poluição, ela infelizmente afeta. Então nós estamos aguardando essa avaliação profissional, técnica, por parte do Instituto, do órgão ambiental, para que após essa devolutiva, junto com essa equipe técnica, repensar o formato de alguns animais ou do próprio zoo. Porque perpetuar como uma área de remanescente de Mata Atlântica é interesse ambiental, é interesse da cidade. Mas como zoológico, até o próprio zoológico já é uma questão ultrapassada. Porém, os animais do zoo são diferentes, né? A grande parcela dele são oriundos do tráfico e não tem condição de reintegração à natureza. Então, junto com toda a sociedade, nós vamos repensar, né, toda essa questão do bem-estar animal com essa nova diretoria criada na Secretaria de Meio Ambiente, do qual o zoo também será um desses locais planejados. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Falando na proteção animal, a Secretaria de Meio Ambiente vem com uma novidade esse ano. Que novidade é essa? Isso. O governo municipal e o anseio de toda a população, né, nós estamos organizando essa diretoria que até então era inexistente. Já existia, sim, por parte do governo, programas e ações como castração, incentivo, apoio na parte alimentícia, né, de ração, mas isso como programa, como ação, e não como uma política pública, como um trabalho a longo prazo e também olhando não só a questão dos maus tratos
de uma forma mais profissional, mas também o cuidado e a questão da educação ambiental quanto uma posse responsável. Então, junto a essa nova diretoria, tem todo um planejamento já realizado, do qual nós contamos com toda a sociedade e, em especial, aos protetores, protetoras e cuidadores desses que já se dedicam e há muito tempo nesse voluntariado e nesse amor, né, nesse amadorismo que vem da palavra do amar mesmo, a essa causa, que venham a somar com ideias, com ações e, por que não, com muito trabalho nesse grande desafio que nós temos pela frente. Secretária, quais são as metas para 2021? Pensando todo esse cenário de pandemia, muito trabalho, muitas ações, o que já se planeja para 2021 na sua secretaria? Na nossa secretaria e para a nossa amada cidade, nós planejamos que o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis, ele faça parte não só de chegar a 100% das casas, porque nós possibilitamos o acesso, né? Pelo GPS, todas as ruas são visitadas, zona urbana e rural. Mas nós queremos, além do acesso, a efetividade do programa, uma participação maior da sociedade na qualidade da separação e na quantidade também. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não separam direito e também não entregam porque estão no trabalho, porque esqueceram de colocar, ou seja, que enraize essa política pública e esse atendimento. Também que a gente comece de forma como projeto, como ação, como piloto, esse trabalho com o orgânico. Para isso a gente também vai precisar de uma grande parcela da sociedade. Já tem algumas ações pulverizadas, como no condomínio Grande Lago, que pode nos servir como inspiração para multiplicar esse hábito. Temos também o Centro de Educação Ambiental, que já em fevereiro já vai poder ser entregue, se for seguro, se assim a saúde permitir, né? Se nós pudéssemos e pudermos reorganizar esse espaço para convivermos e inaugurarmos. É o primeiro Centro de Educação Ambiental do município revitalizado, onde nós vamos ter formação não só dos profissionais da prefeitura, mas também de toda a comunidade escolar, do público formal e não formal. Temos essa grande expectativa, ele fica anexo ao Bosque Guarani, então é um espaço que vai demandar e vai estar à disposição da sociedade. Estamos aí com esse cenário de uma política municipal já readequada à legislação atual. Temos o plano de arborização, né, que compõe o plano da Mata Atlântica, o plano de recursos hídricos e o plano de saneamento, todos revisados, novinhos, documentos norteadores, que o maior desafio nosso, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, enquanto governo municipal e enquanto sociedade, é tirar do papel, normatizar e fazer com que as políticas públicas cumpram de fato a sua função de proteção social e de uma qualidade melhor para toda a nossa cidade. Que bacana, muitas ações, muito trabalho pela frente. Secretária, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, as suas informações e lhe desejar muito sucesso e muita saúde nesse ano que tem início. Eu que agradeço novamente o convite e fica aqui um pedido, né, que a gente observe as nossas ações, né, as nossas ações individuais e ajude que as ações coletivas sejam cada vez mais transformadoras. E transformadoras não só daquilo que a gente separa com todo carinho para o coletor e para a coletora, mas que a gente ajude a nossa vizinha a entender esse processo, o nosso colega de escola, para que a nossa família entenda qual é a importância de você cuidar do que é seu, cuidar do seu resíduo. E aí eu não estou falando só da entrega para o coletor, é o formato que você amarra a sua sacola para entregar para o gari, saber que alguém vai movimentar aquilo. Se estiver disposto de forma inadequada, ou as pessoas às vezes amarram a sacola lá no último, saber que aquilo vai romper, que um cachorro, um gato vai espalhar, que as condições da nossa cidade vão ser, infelizmente, insatisfatórias por questão disso, e que a gente se responsabilize mais pelas nossas ações, para que eu entenda que o que eu gerei é minha responsabilidade, e responsabilidade de destinar corretamente. E aí eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer as centenas de pessoas, sejam 90 catadores do programa de coleta, mais as dezenas e centenas de catadores e catadoras autônomos, que de alguma forma também contribuem para a limpeza da nossa cidade, os garis, os varredores, as varredoras,
as pessoas que são mais de 300 profissionais envolvidos na limpeza urbana do nosso município, que diariamente, faça chuva ou faça sol, se dedicam a fazer com que a nossa cidade fique limpa e em condições agradáveis, não para o turista, mas para nós que vivemos diariamente nela. O meu agradecimento a essa equipe e que cada vez mais toda a população enxergue, que muitos ainda os acham invisíveis, mas são eles que fazem com que a nossa cidade seja tão bonita. Obrigado a eles e obrigado à população que cada vez mais enxerga essa ação, esse trabalho tão importante. Que assim esperamos e que assim seja também. Obrigada, secretária, mais uma vez. Essa Notícias Web desta sexta fica por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Curta, compartilhe e acompanhe as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e a gente se vê. Até lá.